Olá, muito bom dia para você. Feliz Ano Novo. Esse é o primeiro Poder e Negócios do ano tão aguardado, né? O ano de 2021. E para começar bem esse ano, a gente começa falando de oportunidades no mercado de trabalho, oportunidades que as empresas querem e precisam oferecer. Vamos falar sobre isso com a presidente do Grupo Trino, Edila Couto, aqui no nosso estúdio. Edila, muito bom dia, feliz ano novo para você, obrigada por estar aqui no primeiro programa do ano. Nada como começar o ano, então, falando de oportunidades, né? Já que a gente deixou 2020, um ano tão difícil, para trás, como que as pessoas e as empresas devem olhar para 2021 no quesito oportunidades? Bom dia, Isley. Inicialmente eu quero agradecer, agradecer a oportunidade de estar aqui com você, dividindo esse espaço, falando de negócios, de trabalho, em todos os aspectos, com todas as redes de relacionamento. Isso é muito bom. Muito obrigada. Feliz Ano Novo. Feliz Ano Novo. Feliz Ano Novo. E assim, com relação às oportunidades de mercado, são diversas. Na verdade, a gente tem que olhar o lado bom da situação, não é? Passamos por um ano com diversas condições de mudanças, de necessidades, de exigências mesmo que o mercado faz para adequação, mas eu vislumbro 2021 com boas expectativas, com vontade de trabalhar, com vontade de fazer acontecer. Eu acho que essa vontade, esse desejo, ele é o que conduz o sucesso. Será que 2021, Edila, vai ser um ano de novas oportunidades diante do que a gente passou em 2020? Sempre tem. Eu acho que não tem que olhar o que é difícil. Se não fosse, eu acho que o nosso pensamento tem que estar em soluções. Temos que vislumbrar soluções, sermos criativos na condição de buscar solução para o que aparece. A gente sabe que o que passamos, ou o que estamos ainda para passar, porque tem adequação da economia como um todo, mas a busca de solução ela é inviável, é o caminho. Uhum. Então a criatividade, a forma de ser, o jeito de fazer, se tem que mudar, vamos mudar e vamos atrás do que é necessário para realizar. Eu tenho boas expectativas, sim. Que bom, precisamos ter, né? Agora, Edila, o que foi importante, qual foi o aprendizado mais importante desse ano tão difícil, tão inesperado, né? Veja, em janeiro de 2020, a gente jamais imaginava que a partir de fevereiro, março, a gente ia ter um ano tão difícil. Então, as empresas tiveram que se readaptar, os profissionais tiveram que se readaptar. Então, passado esse ano tão difícil e tão inusitado, qual foi o principal aprendizado para o mercado de trabalho? Foram tantos, Foram muitos. Inicialmente, o susto, O susto que fez... Nós, especificamente, somos uma empresa de serviços, E que, naturalmente, a gente trabalha muito com... Lógico, temos a inteligência, Temos tudo que é dentro de um sistema, sistematizado, mas, assim, trabalhamos muito com mão de obra operacional, e não tem como substituir. Algumas coisas não tem como substituir. Nós trabalhamos com o setor de logística, setor de serviço, de facility. Então, o desafio foi administrar um protocolo do Covid, para que, de fato, enquanto menos pessoas se contaminassem, nós teríamos a realização do serviço, porque ele tinha que acontecer. Trabalhamos com um grande percentual na área de alimentos. Então, diante disso, pela necessidade de fazer acontecer o serviço, o protocolo para evitar a contaminação, isso foi um grande desafio e conseguimos salvaguardando algumas regiões que tivemos maiores dificuldades, mas foi superado e foi superado com muita responsabilidade com relação ao protocolo. E isso foi muito bom, foi reconhecido pelo todos os públicos, pelos nossos funcionários, pelos nossos clientes. Então, tivemos que ter rigidez, mas teve sucesso em relação a isso. Esse foi um grande desafio. Para que isso acontecesse, o serviço mais de infraestrutura nossa, mais interna, nós tivemos que aprender de uma forma diferente com o trabalho em home office, Foi um desafio, porque você tem que
por mais que você diga, vai ter internet, mas a estrutura do funcionário, às vezes, não está preparada suficientemente para isso. Verdade. E teve que acontecer assim, tudo teve que acontecer rodando, né? O carro estava andando e tivemos que trocar os pneus do carro, digamos assim. Com o carro em movimento. Com o carro em né? movimento, porque não podia parar. Mas acontece, viu? Quando você arregaça as mangas, você tem um objetivo de fazer acontecer, né? De fazer bem. E dá para fazer. Por isso que eu digo assim, essa superação deste novo ano, esse desafio, ele existe, mas ele vai acontecer porque nós queremos que aconteça. Independente de qualquer situação, né? A gente pede a Deus força, né? Coragem, vitalidade, que vai acontecer sim. Agora, Edla, o Grupo Trino trabalha muito com terceirização, né? Terceirização de mão de obra. E parte dessa mão de obra que vocês oferecem para muitas empresas é justamente a mão de obra voltada à limpeza, que agora, mais do que nunca, é uma área essencial. O que mudou no treinamento desses profissionais, na capacitação desses profissionais e quais os requisitos que esses profissionais precisam ter para se manter nessas vagas? Isso. A gente fala da limpeza, tá? Nós temos o serviço de limpeza e temos o serviço também que exige muito, que seria a situação do contato com o alimento, que seria a parte de logística alimentícia. Certo. Tá? Então, todos eles não têm grau menor nem maior. Não Porque exigem muita responsabilidade, exatamente. Né? É aquilo que disse a você. O treinamento de um protocolo, né? Que já foi provado em relação à sua eficiência. Todo o ambiente, eles são sanitizados, seja dos nossos escritórios, seja das nossas operações. Né? E é basicamente isso, é treinamento, né? Constante. Uma coisa que nós prezamos lá na empresa, que não pode falhar, é a reciclagem desses treinamentos. Né? Treinamento em todos os aspectos, não é só o da higiene. Né? Hoje o Covid é mais novo, mas falar sobre ele, nós vimos como uma condição necessária. Né? Nós temos, assim, além dos nossos DS, né, diários, nós temos um DS semanal, onde a gente faz isso por videoconferência. Então, todos os funcionários, onde quer que estejam, porque nós temos funcionários em todos os lugares, né? Seja na região metropolitana, no Recife, em alguns outros estados onde nós estamos presentes, da federação. E aí o seguinte, como fazer para unificar essa linguagem? Não é? E graças a Deus hoje a gente usa e tem a tecnologia, né, que favorece em muito. Então a gente consegue fazer esses treinamentos, temos rigorosamente o prazo, esse diálogo semanal com todos os funcionários ao nível nacional. E isso, como é que eu digo, dissemina uma cultura, né, da higiene, do procedimento, exatamente, especificamente da sua pergunta, com relação ao protocolo com relação ao Covid. Né, sabendo que a responsabilidade é da pessoa, né, da pessoa física e do ambiente. Eu não posso tirar o ambiente desse contexto. Né? Eu tenho que garantir que o ambiente seja um ambiente limpo, um ambiente que esteja sã, né? Esteja sem contaminação. Mudou a relação das empresas com essa terceirização? Ou seja, as empresas estão preferindo ter mais equipes terceirizadas ou menos equipes terceirizadas e pedindo ajuda a vocês, por exemplo, no treinamento daqueles funcionários que já são da empresa. Mudou alguma coisa em relação à terceirização dessa área especificamente? Olha, o contexto da terceirização, ele vem mudando já ao longo do tempo, não é? Não seria normal, pelo menos para a gente, nós não percebemos que essa condução das empresas em relação a mudar, a terceirizar nesse momento ou deixar de terceirizar, não aconteceu, porque assim, é um momento onde a gente tinha que fazer bem com o que tinha. Eu acho que as grandes mudanças, elas podem até vir diante do que ficou, né, da experiência que ficou com esse momento. Nós não notamos mais novos negócios por conta da pandemia, né? Exigiu uma necessidade maior de mão de obra devido a alguns afastamentos. Sim. Então, você teria que ter mais mão de obra, né? Mais rápida, mais agilidade nessa mão de obra, nesse fornecimento de mão de obra, muito mais devido a uma mudança de comportamento em todos os aspectos que a gente sabe que teve. Né? Mas, assim, para a gente
nós somos muito parceiros, os nossos clientes são clientes antigos, normalmente são clientes de grande porte, que quem terceiriza normalmente é uma empresa de grande porte. E nós tivemos assim uma grande parceria, trabalhamos muito a quatro mãos, para que, até porque nós dividimos o mesmo espaço, não é? A gente não tem aquela condição de dizer assim, nós somos uma empresa e o cliente é outra empresa. São serviços diferentes, responsabilidades diferentes. Porém, nós temos a condição de que nós estamos juntos, né? Dividimos o mesmo refeitório, dividimos a mesma entrada, às vezes os mesmos espaços. Então, essa responsabilidade estava a quatro mãos. O Grupo Trino, eu estava vendo aqui, vocês estão em vários estados, né? Em quase todas as regiões, com exceção na região sul. Qual a diferença que vocês observam na terceirização nesses estados? Por exemplo, a gente viu que Pernambuco teve uma quantidade muito grande de casos de contaminação, né? Terminando o ano com uma quantidade muito grande. Outros estados demoraram a atingir esses patamares, mas também atingiram. Vocês percebem diferença tanto no comportamento das empresas, quanto no comportamento desses trabalhadores terceirizados em relação aos cuidados e à preocupação com os protocolos? Olha só, o que nós percebemos foi que o seguinte, tivemos agravamentos em momentos diferentes. Sim. Tá? Isso nós percebemos. Realmente não foi o ano todo tudo igual em todos os estados, né? Não. Quando nós aqui em Pernambuco, por exemplo, nós estávamos muito mais tranquilos. Agosto, setembro, né? Nós vivemos um certo conforto, entre aspas, que nunca chegamos à condição tem uma legal. Aliviada, né? Esses foram os meses que houve um certo alívio. Já né? Goiás não, Goiás teve um pico grande no mês de agosto, né? E aí, assim, não foi fácil para a gente, porque tivemos uma situação onde ficamos com 20% do quadro afastado. Mas não pela contaminação, né? Porque o nosso protocolo, ele dizia o seguinte, ele diz, né? Caso você tenha contato com uma pessoa que esteja contaminada, nós já afastávamos o funcionário durante 14 dias. Para monitorar. Para monitorar e não contaminar os demais, porque o que nós queríamos garantir era que não tivessem mais pessoas contaminadas na operação. Então, até porque alguém poderia estar assintomático ali, nem saber que estaria transmitindo. Pois mas imagina você, uma operação que você tem 120 funcionários. Se você tem 20% fora, é um número grande. É muito grande. Né? 20% de 10 é uma coisa, mas 20% de mais de 100 já é um impacto grande, porque você tem uma operação mais difícil, né? Vai ficar menos azeitada. E, assim, o desafio é esse, porque o cliente, quando compra o serviço, né, o nosso serviço, ele não está preocupado com isso, ele está preocupado que nós vamos entregar, né, o serviço de alguma forma, né, e de forma que dê segurança, não só a quem está trabalhando, como a ele como tomador de serviço. Essa é a grande diferença que eu disse para você, que não mudou muita coisa. Acho que a situação da terceirização ela vem mudando já há algum tempo. Quando a gente fala lá atrás da fundação da nossa empresa, nós, de fato, nos fazia locação de mão de obra, digamos assim. Né? Alguém queria um profissional, né, e colocava aquele profissional e muitas vezes... determinado tempo, né, um período temporário. Muitas vezes eles eram, inclusive, assim, subordinados ao cliente. Né? Hoje isso mudou, né? Uma coisa muito boa, por sinal, porque se compra o serviço. Né? Independe se esse serviço vai ser feito com 10 pessoas, com 15 pessoas, com que tecnologia você vai usar. Ele quer o serviço pronto, na hora certa, contratada. Né? E esse é um mercado em expansão? Esse é um mercado em expansão, porque quem está terceirizando hoje, ele precisa da gestão, ele precisa da garantia de que o serviço que você vai fazer, você se responsabilize por este serviço, tá? E entregue, né, o serviço melhor do que ele fizesse. Se ele fizesse por conta própria. Se ele fizesse por conta própria, ele teria, digamos assim, um nível de eficiência. Né? Ele terceirizou, ele não está muito preocupado, não é só não é redução de custo. Eu acho que isso já não é o importante. Você não pode aumentar preço, né? Mas eu, por ter a expertise do que vou fazer, eu saber fazer, né? O meu foco de empresa, de negócio é aquele, espera-se que eu faça melhor que ele. Se eu faço melhor que ele, eu tenho resultados mais rápidos, faço melhor com menor tempo, faço melhor
melhor com a menor quantidade de pessoas. Mas o que ele quer é o serviço feito, ele quer a minha gestão, a minha qualidade. Ele compra por essa qualidade. Não é à toa, então, que vocês estão no Nordeste. Ceará, Paraíba, Pernambuco, Sergipe, Bahia, no Centro-Oeste em Goiás, você citou São aqui, Paulo inclusive, também. a dificuldade, né? E no Sudeste, Rio de Janeiro e São Paulo, né? Existem diferenças mais empresas do Sudeste, por exemplo, terceirizam mão de obra do que empresas do Nordeste? Nós não tem. Eu acho que lá até terceiriza mais, né? Na verdade, nós estamos entrando no Sudeste, né? Nós não buscamos, né, chegar em todos esses estados. Nós fomos levados a esses estados. Então surgiram oportunidades. Foi, porque o nosso cliente que estava aqui, que conheceu o nosso serviço aqui, né? Tem oportunidade em outro estado, está com oportunidade em São Paulo, ou em Goiás, ou no Ceará, e pede para que a gente participe de novas cotações, ou então indica já para que a gente vá. Mediante o resultado do que encontrou aqui. Muito então, bom. nós não buscamos, ir a São Paulo. Nós estamos conhecendo o mercado de São Paulo como terceirização, agora que já estamos há mais de 2 anos lá em São Paulo. Né? Então, são as novas expectativas, prospecções de negócio. Agora, já que estamos instalados, podemos prospectar. Tá? Mas a gente não saiu prospectando aleatoriamente os estados do país. Nós fomos basicamente levados. Então, a prospecção ela está acontecendo a partir de agora. É um planejamento para os próximos anos, digamos assim. Isso mostra, então, que as empresas precisam estar preparadas para essas oportunidades que podem surgir, porque, pelo que você está me dizendo, vocês não necessariamente planejaram, mas, por outro lado, estavam preparados para aproveitar essas oportunidades. Com certeza. Estávamos, sim, preparados para isso. Eu acho o seguinte, sabe, é muito importante, Isli, não adianta você só sonhar se você não planeja. Ainda mais quando se trata de negócios, né? Porque não é que a gente não possa errar, mas se a gente errar, a gente tem que ter a agilidade, a rapidez de corrigir. Eu acho que é o desafio. Erro pode se cometer. Lógico. E os erros ensinam, inclusive, né? Mas, assim, a agilidade de corrigir esses erros é fundamental, né? E todo cuidado. Muitas vezes já fomos convidados, sim, a trabalhar, acho que há mais de 10 anos, eu tive, muito mais de 10 anos, proposta para ir para São Paulo, para um grande negócio, que eu tinha um cliente aqui de potencial na área química. E eles convidaram-se para fazer a operação de São Paulo. Só que a operação de São Paulo, a daqui já era grande. E a de São Paulo era 10 vezes maior. Nossa. Né? Eu disse, olha, não está na hora de ir, né? Porque você está acostumado, você conhece o meu serviço aqui, né? O nível de segurança, o nível de tecnologia que eu tenho, que nós temos, digamos, né? De responsabilidade, de gestão, que nós podemos fazer aqui, não vamos conseguir fazer fora. Né? Hoje não, nós fomos convidados e vamos, até como investimento, porque agora temos condições de fazer com a mesma qualidade daqui, e aí sim, é o primeiro degrau para que você possa prospectar mais empresas, né, ao nível nacional, né? Em nível nacional. Isso vale, essa máxima vale para quem está empreendendo em qualquer área, né? Não Sim. só especificamente nessa área. Edla, eu queria que você falasse também um pouco sobre os profissionais, as pessoas que passaram por esse ano tão difícil e que agora tentam respirar um outro ar em 2021, mas eu vou pedir para você falar isso depois do intervalo, tá bom? Ok. A gente vai rapidinho então para o intervalo e na volta, dicas importantes para você que está em busca de uma oportunidade nesse novo ano. A gente volta já. Estamos de volta com o programa Poder e Negócios. Vamos falar agora sobre oportunidades para quem está nesse ano, aliás, começando um novo ano, cheio de esperança, cheio de expectativa. A gente está conversando com a presidente do Grupo Trino, Edla Couto, que vai trazer essas dicas para a gente, né? Para quem está, Edla, começando esse ano com a expectativa de uma nova oportunidade enquanto trabalhador. Qual foi o principal aprendizado que o trabalhador também teve que ter nesse ano tão difícil de 2020, né? Que graças a Deus acabou. Disciplina, não é? Disciplina, eu acho que foi o principal aprendizado, porque tivemos que ter mudanças, né, na forma de ser, no jeito de fazer.
garantindo que tudo esteja correto, dando o melhor resultado, porque muitas vezes tinha que fazer um resultado com recurso menor, né? Recurso de pessoas, recurso de espaço, recurso, bom, de tudo. Trabalhando em casa, né? Ou sem poder trabalhar em casa, dependendo da atividade. Exatamente. Mas, assim, aquilo que você até me perguntou, né? A equipe faz toda a diferença. O time que você trabalha, a confiança que esse time tem com os seus colegas, né? Saber que pode contar, saber que vai ter ajuda, cooperação. Eu acho que esse é o desafio, né? Trabalhar a 4 mãos, a 8 mãos, né? Para que a gente possa somar e fazer melhor. Agora, as pessoas, muita gente perdeu emprego, né, durante a pandemia, foi difícil para muitas empresas se manter em funcionamento. Muitas empresas não conseguiram se adaptar a esse novo modelo, né, que a pandemia talvez tenha exigido, né? Há, claro, atividades em que não dá para ter o home office, por exemplo, né? Mas o profissional, ele também teve que se adaptar, assim como as empresas precisaram se adaptar? É essencial, né? A empresa, ela se faz por pessoas, se faz com pessoas, né? Por mais que você tenha tecnologia, mas existe uma câmera, mas tem alguém na frente dela, não é? Existe um computador, mas tem alguém na frente dele. E essa flexibilidade, essa resiliência, né? Tu já imaginasse que você, assim, vai trabalhar em home office e aí tem um apartamento pequeno, tem filhos pequenos que tá vendo mamãe, que tá vendo papai, porque papai e mamãe não me percebe, está em casa, não me dá percebe, atenção, né? Não me dá não atenção. Ajuda ali na atividade da escola, como a professora ajudava, né? Não foi fácil não, tá? A gente escutou muito isso, as dificuldades dos colegas, das colegas, do pessoal mais jovem que tem filhos, né, mais novos, eu acho que... outra coisa simples, mas que de fato impactou. Por exemplo, a condição ergonômica de você trabalhar em casa. Uma boa cadeira, por exemplo, né? Mas na altura correta, exatamente. Muitas vezes o funcionário falava, gente, eu prefiro voltar para trabalhar aqui, que está doendo minhas costas. Então a gente vai, tenta reverter, manda uma cadeira boa, ou melhor, né? Mais adequada, mas é muito difícil. Você não consegue atender o 100%. Mas eu acho que passou, né? O ensinamento maior foi esse, né? Que a gente sabe que dá para fazer, dá para se adequar, não é fácil. Se fosse fácil, qualquer um fazia. É verdade, é verdade. Não é fácil, mas se consegue fazer, se consegue ter resultado, é superação, dói, todo sucesso tem sua dificuldade, você não chega em lugar nenhum e a superação dói. É verdade, não é fácil, né? Não é fácil. Agora, Edila, eu tenho ouvido muitos profissionais de recursos humanos, né, falando sobre a importância dos profissionais, das pessoas, se adaptarem também a outras habilidades que vão além daquelas que ela tem. Por exemplo, uma pessoa que se formou para uma área específica, hoje ela precisa ter outras habilidades que não são necessariamente aquelas próprias daquela para a qual ela se formou, né? Que habilidades hoje são mais importantes? Se comunicar bem é uma delas, se relacionar bem é outra. Que outras habilidades são essas que as pessoas precisam ter hoje para estar bem no mercado? Hoje nós entendemos que o voluntariado, ele é muito importante, né? Hoje inclusive nós estamos assim fomentando essa condição. Você é voluntário? Aí as pessoas às vezes falam, ainda não. Mas eu tenho funcionários que são voluntários e não estão entendendo isso. Tem uns colaboradores, colegas que são voluntários. O que é que acontece? Voluntários em projetos sociais. Pois e até no projeto interno. Né? Eu tenho alguém trabalhando na área na operação, por exemplo, e está precisando que seja auxiliado, colega que trabalha com análise. Né? E aquela pessoa vai, se propõe e ajuda e auxilia. Então, você deixa de ser só o especialista para ser mais generalista. Né? Lógico que cada um tem o seu papel, né? Tem hora que você precisa e necessita de ser especialista no que você faz. Mas abrir a visão, né? Sair um pouco da sua caixinha para ajudar o colega, para poder se voluntariar, ajudar e sair um serviço melhor como todo. Porque o que mais importa é o resultado desse serviço da sua empresa, né? Da empresa que você trabalha. Tem o SA, a corporação, né? Não tenha dúvida, institucional da empresa, mas tem o Você SA.
né? Você próprio, você né? próprio em relação aos seus colegas, em relação ao mercado, né? Você tem que entender que você é percebido não só pelo seu chefe, né? Você é percebido pelo seu chefe, mas também é percebido por um cliente, né? Pelo colega, que às vezes acontece de sair para outra empresa e convidar. Então, a forma de você crescer, de você desenvolver, é se voluntariando, é se colocando, é se relacionando, né? É auxiliando o seu colega. Tudo isso com o objetivo de dar o melhor resultado, porque não adianta o resultado ser só meu. Eu estou no meu setor, eu fiz bem, meu colega não fez bem. O resultado final não saiu, o mercado não percebeu, e aí? É verdade. Como é que a empresa vai, né, ter condição de te pagar, por exemplo? Você trabalhou tão bem, mas o resultado da empresa foi péssimo. E o que os recrutadores vão olhar no currículo das pessoas nesse ano novo? Veja, a forma... São tantas coisas, né? Depois de um ano desse, tem muita coisa para se São tantas rever, coisas, né? mas assim, é muito importante você olhar que nível de superação você conseguiu fazer, né? Diante da dificuldade, como você conseguiu se comportar? O que você fez para superar? Você arregaçou as mangas ou você se fechou e achou que nada era possível? É bem diferente, né? Você trabalhar... Agora, isso também é um exercício, sabe? Eu digo muito, às vezes você tem pessoas boas, profissionais bons em estágios diferentes, não é? Você pode não estar bem porque, por exemplo, nós tivemos funcionários que voltaram de uma Covid. Bons funcionários que voltaram de uma Covid e que voltaram de fato abalados. Então, tem que ter esse cuidado emocional com as pessoas também, né? Edila, que pena que nosso tempo acabou. Muito obrigada por essa primeira entrevista do ano no Poder e Negócios. Um feliz ano novo para você. Eu que agradeço. A gente vai ficando por aqui. Obrigada pela sua companhia. Um ótimo domingo para você. Domingo que vem tem mais Poder e Negócios às 10 horas da manhã. Tchau, tchau.